Irmãos, podem assentar. Quero saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Uma alegria estar aqui na Igreja Cristã Nova Vida de Nova Iguaçu. Obrigado ao bispo, aos pastores, ao Leandro pelo convite. Ele contou aqui, foi um convite persistente, é verdade. Então a minha alegria é que agora finalmente pude estar aqui e conhecer outra igreja, outro grupo de irmãos em Cristo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 52, eu vou ler o famoso texto do servo sofredor. Quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler Isaías 52, 13 até o 53, 12. É uma passagem famosíssima e preciosa, com riquezas sobre aquele que viria e seria servo do seu povo. Como nós estamos iniciando uma conferência em que nós somos chamados para servir, então a gente vai ter que aprender primeiro daquele que nos serve, antes de nós aprendermos sobre como nós servimos uns aos outros, calcados no serviço de Cristo. Então, antes de ler o texto, deixa eu explicar uma coisa a vocês. Nosso Salvador, quando veio a este mundo, ele assumiu forma de servo, linguagem de Paulo, e ao assumir forma de servo, ele fez coisas que são singulares a ele, inimitáveis. Eu vou falar de algumas delas hoje, e a gente não pode confundir essas coisas com aquelas coisas de Jesus que a gente deve imitar, onde ele de fato estabelece um modelo a ser seguido. Então, o que eu quero explicar a vocês nessa noite é como a obra de Jesus, ela tem algumas coisas que são singulares, únicas de Jesus, e que Deus não pede de mais ninguém fazê-lo, ao mesmo tempo que a postura com a qual ele faz essa obra é passível de imitação. Então, nesse sentido, quando eu falar do Evangelho aqui, o que eu quero que você entenda é que o Evangelho engloba praticamente duas grandes coisas. A primeira é, o Evangelho envolve aquilo que Jesus faz por mim, isto é, como ele é meu substituto, como ele faz coisas que são próprias dele. Mas o Evangelho também engloba aquilo que Jesus faz em mim. E aí tem a ver com a transformação na qual eu passo a imitá-lo. Então, quando a gente falar de serviço nessa noite, nós vamos englobar essas duas coisas. E nós vamos ler um texto agora, que é composto de 5 estrofes. 5 estrofes de 3 versos. Eu faço questão de ler inteiro, mas eu não vou conseguir expor ele todo por causa da riqueza desse texto. Mas eu quero que você enxergue aquilo que o profeta está descrevendo. Ele está praticamente compondo um poema em que ele fala da beleza, ao mesmo tempo da dor do sofrimento desse servo, mas de como esse sofrimento vai proporcionar a nós salvação. Então escute a leitura que eu vou fazer a partir do versículo 13 de 52 e vai até o 53, 12. Diz assim a palavra de Deus: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Irmãos, esta palavra de Deus que eu acabei de ler, eu disse é um poema, os estudiosos chamam de uma canção. Há 4 cânticos do servo em Isaías, esse é o quarto e o mais conhecido, o mais rico em termos de tema. E Deus, o Espírito de Deus usou o profeta de tal forma que ele compôs um poema que usa de uma estrutura literária bem bonita. A gente chama isso em literatura de quiasmo. É quando existe um espelhamento em que a primeira estrofe parece com a quinta, a segunda parece com a quarta, e no meio tem a estrofe central que dá o sentido da passagem. Então essa é uma passagem de 15 versos, com 5 estrofes de 3 versos cada. Como tem muita riqueza nessa passagem, eu vou expor apenas a 4ª estrofe, dos versos 7 a 9. Mas é bom a gente entender o contexto, por isso eu precisava ler com vocês. Inclusive, se você percebeu, esse é um servo desprezado, sabe o que é padecer. Só que esse sofrimento vai ser descrito na estrofe que eu vou estudar com vocês hoje, como sendo repleto de violência. Ele vai ser julgado de forma violenta, ele vai ser morto e vai ser sepultado. Então, a gente vai tratar aqui de um trecho dessa canção, em que o servo se coloca na posição de sacrifício, para que nós sejamos remidos por ele e tornados servos nele. Então, eu quero começar a minha mensagem com a história de um servo importante, mas que foi humilhado à luz do servo sofredor. Você deve se lembrar daquela famosa passagem do eunuco em Atos capítulo 8, aquele homem que está voltando de Jerusalém, e o texto de Atos 8, se você quiser acompanhar, no versículo 27 diz que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então essa é a história de um homem que é um gentio, ele não é um judeu. Ele vai para Jerusalém, provavelmente porque ele é alguém que conheceu o Deus de Israel, então ele quer adorar o Deus de Israel, mas tem um grande problema quando ele chega em Jerusalém, ele não pode ter o privilégio de entrar no templo, porque ele é um eunuco. E de acordo com a lei de Moisés, se você é castrado, você não pode entrar no templo. Então imagina você ser um alto oficial da rainha de Candace, você cuida do dinheiro de um reino, você é um dos maiores servos no seu reino, para você chegar em Jerusalém e ser tratado como alguém indigno de entrar no lugar de adoração. Ele possivelmente deve ter sentido humilhação, ao mesmo tempo que deve ter se sentido uma certa identificação com o texto que ele estava lendo de Isaías.
Se você caminhar para o versículo 32, diz que a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. É o trecho da quarta estrofe que eu quero expor para vocês. Ele estava lendo essa passagem, e eu acho que ele deve ter se identificado com esse servo sofredor. Afinal de contas, ele sabe o que é ser desprezado. Aí você diz assim: pastor, mas ele não era um alto oficial lá no reino etíope? Sim, mas ele era um eunuco. Significa que ele perdeu o privilégio de ter linhagem por causa da sua rainha. Ele foi privado de dar sequência ao seu nome para que ele servisse a sua rainha. Se você continuar a leitura de Isaías, no capítulo 56, diz que viria um tempo em que os eunucos teriam acesso à adoração do Senhor. Portanto, é uma profecia apontando para a ideia de que haveria disponibilidade para todos serem adoradores. O que é interessante é que no final da passagem, depois que Filipe, que é o homem usado por Deus, o servo usado por Deus para explicar a passagem para ele, quando Filipe explica sobre Jesus, passeando pelas escrituras, qual é a conclusão dele? De que ele precisa ser batizado. E aí, Filipe então o batiza. Por que essa conclusão é importante? É porque a história começa com ele voltando de Jerusalém, de um lugar que ele não pôde entrar. Lá ele era um excluído, mas no final da passagem, ele foi incluído no povo de Deus, mediante o batismo. Ele foi integrado ao povo de Deus. A passagem apresenta a integração de um desprezível à presença do Senhor, porque Cristo se tornou desprezível em seu lugar. Então, irmãos, o servo humilhado, que é Jesus, integra os desprezados e os convoca a seguir os seus passos, sendo servos em um mundo sofrido. Nessa noite eu quero mostrar como a submissão desse servo que eu vou explicar aqui, ela demanda que nós abracemos a missão de outro. Ser submisso é isso. Ser submisso é estar debaixo da missão. No caso, a missão não é nossa, é do nosso Cristo. Então, ser submisso a Ele significa estar debaixo da missão dEle. Isto é, eu abro mão da minha identidade para que eu sirva os propósitos redentores dEle. É por isso que Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É por isso que a Escritura tem histórias de gente que tem nome mudado. E Apocalipse diz que nós receberemos um novo nome. Por que a linguagem de mudança de nome? Porque mudança de nome numa cultura semítica, bíblica, lá do Antigo Oriente, significava mudança de identidade. Então, quando você muda de nome, você muda o seu ser, quem você é. Mudança de nome é significativo na Escritura. Por isso que o nome de Deus é honrado e não pode ser desonrado, não é? A Escritura fala que a gente não deve tomar o nome de Deus em vão, isto é, o nome é a sua honra, a sua identidade. Então, queridos, eu quero mostrar nessa noite 3 verdades à luz da passagem que a gente vai estudar. Primeira coisa, eu quero mostrar como Isaías 53, de 7 a 9, é a passagem que eu vou expor para vocês. Ela começa explicando os estágios decadentes da humilhação de Cristo, como cumprimento das descrições de Isaías 53. Isto é, Isaías 53 vai antecipar aquilo que aconteceria com Cristo, e de fato Cristo cumpriu essa trajetória cada vez mais humilhante de seu ministério. Essa é a obediência de Jesus Cristo, que é singular dele, ninguém imita, tá? Quando ele fala que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai, ele está falando de uma obediência a coisas que só ele é chamado a fazer. Você não foi chamado a morrer na cruz pelo pecado de outros, ok? Você não foi chamado a passar pelo Getsêmani. Uma vez eu ouvi um pregador expor sobre o jardim do Getsêmani, e na hora de aplicar ele falou assim: irmãos, nós temos os Getsêmanes da nossa vida. Temos nada. Você nunca passa pelo Getsêmani,
porque isso Jesus fez no seu lugar. Então a gente precisa aprender que há coisas que são exclusivas de Jesus e que você não é chamado a fazer. Em segundo lugar, a gente vai ver como é que esse servo, mediante essa humilhação, reage de maneira tão submissa. Ele é, por excelência, o servo silente, não abre a sua boca. E a gente vai ver que nesse sentido, ele apresenta uma postura que é digna de imitação. Mas há coisas que não são imitáveis, ainda assim, nessa postura. E aí, em terceiro lugar, a gente vai entrar na maneira como a obra do servo nos transforma e nos faz servos em relação ao mundo. Eu quero que primeiro a gente conheça a obra do servo Jesus por nós, antes da gente entender como é que nós somos chamados para servir debaixo do senhorio dele, ok? Então vamos começar com a primeira verdade. Eu quero mostrar para você como é que o servo passa por estágios decadentes de humilhação. Primeira coisa, eu quero lembrar você que a passagem que eu li toda mostra que esse servo, ele tem uma vida de desprezo. Ele na verdade é desprezado desde a sua tenra infância. Ele nasce em estrebaria, ele é perseguido por um rei que tem medo de perder, um Herodes que tem medo de perder espaço, não é? Ele é adorado por gente simples e não é reconhecido pelos grandes de Israel. Então, nós temos um Cristo que na sua infância e no início do seu ministério é desprezado pelos homens. Eu acho que às vezes a gente tem que parar para pensar nisso. Isso não é muito comum para nós. A gente está tão acostumado a adorar o nosso Cristo, que a gente tem a impressão que a presença dele deve ser muito agradável. Mas nos evangelhos, a presença de Jesus incomodava. Acho que essa é uma coisa que a gente perde, nós como evangélicos, a gente perde a presença de Deus, e a gente perde de vista que, muitas vezes a presença de Deus, ela é aterrorizadora. Por exemplo, quando Jesus Cristo estava diante dos homens, ele sabia o que eles pensavam. Já pensou você ser desnudado? Você se sentir descoberto diante daquele que sabe tudo? E falava assim: por que arrazoais em vosso coração? E aí expunha o pensamento dos seus inimigos. Então não é à toa que em determinados momentos eles queriam matar Jesus. Fazia milagre, se diz, que bênção, nada, eles queriam matar Jesus. Depois do bem que ele fazia a algumas pessoas, ao invés de ser louvado, ao invés de ser agradecido, ele era caçado por muitos. Então a vida dele é uma vida de desprezo, de abandono. Até alguns discípulos lhe abandonaram em determinado momento do seu ministério. E na sua crucificação, os apóstolos lhe deixaram na cruz. Nossa passagem vai mostrar os estágios da humilhação. Eu quero mostrar como no verso 7 é tratado do sofrimento de Cristo. No verso 8 fala da sua morte. E no verso 9 fala do seu sepultamento. Esses três estágios, eles combinam com um famoso credo histórico, o credo apostólico, que fala que Jesus Cristo foi crucificado, morto e sepultado. A ideia de que ele foi em decadente humilhação, entregue por sacrifício a Deus. Então, esses estágios, essa descendente, leva a uma humilhação ainda mais profunda do que ele experimentar em toda a sua vida. Se durante a sua vida ele foi caçado, ele foi desprezado, ele foi odiado por seus contemporâneos, durante a sua morte, isso se tornou muito mais intenso. Então vamos estudar um pouquinho do que está dito aqui. Primeiro, no versículo 7, fala do seu sofrimento, e o verso 8 também toca nisso, porque no início do verso 8 fala de juízo opressor. Aqui a ideia é de julgamento injusto. Jesus Cristo é o justo morrendo como injusto. E o juízo praticado para com ele, além de ser injusto, é violento. E ao invés das pessoas se compadecerem, logo em seguida vem uma pergunta que fala assim: de sua linhagem, quem dela cogitou? Aqui não tem a ver com não ter filhos,
tem a ver com a sua geração. Linhagem aqui é uma palavra que pode ser traduzida por geração. A ideia seria assim: da geração dele, quem é que o valorizou? E a resposta é: ninguém. Porque o próprio Jesus disse da sua geração, geração má e adúltera. Então, esse servo está sendo descrito como alguém que é julgado injustamente, julgado violentamente, e ainda assim, ao invés das pessoas terem compaixão, eles não o consideram. Isto é, ele é deixado de lado. Ele não é alvo de alguém fazendo algo para mudar. Além do seu sofrimento, o verso 8 descreve a sua morte, diz: foi cortado da terra dos viventes. Aqui não descreve apenas a sua morte física, mas descreve também aquilo que em teologia a gente chama de morte eterna, que é o castigo pelos pecados. Mas aí você fala assim: como assim morte eterna, pastor? Ele não morreu para sempre? Sim, boa observação. Porém, o que os teólogos dizem é que Jesus Cristo precisava pagar pelos nossos pecados, não extensivamente, mas intensivamente. Então ele experimenta o desprazer do justo juízo do seu Pai, não ao longo da eternidade, mas intensamente na cruz do Calvário. É por isso que ele brada o famoso: Deus meu, por que me desamparaste? Esse desamparo é de quem experimentou escuridão. Inclusive, não é incrível que no dia em que o Redentor nasceu, houve luz no meio da noite. No dia que o Redentor morreu, houve trevas no meio do dia. Para mostrar para você, inclusive com o que havia em redor, o drama da morte de Jesus Cristo. Além da sua morte, é descrito no versículo 9, o seu sepultamento. O verso 9 diz: designaram-lhe a sepultura com os perversos. A ideia aqui é que ele foi crucificado entre criminosos, e ele estava para ser sepultado como um malfeitor. Mas, na providência divina, diz o texto, com o rico esteve na sua morte. Uma provável referência ao que José de Arimateia faz, quando ele pede o corpo de Jesus e resolve honrá-lo, colocando num sepulcro novo. É como se a providência de Deus tivesse dado honra àquele que tinha morrido de forma desonrosa. No entanto, o ponto que eu quero destacar é que eu falei para vocês que descrever o sofrimento, a morte e o sepultamento são uma decadente. Tem gente que não consegue enxergar isso, porque parece que sepultar assim é descanso. Inclusive você vê a conversa das pessoas, quando elas falam assim: descansou. Bem, descansou se ele é de Jesus, porque ele não é de Jesus, ele não descansou não. O pós-morte de quem não é de Jesus não é descanso. E tem mais, ainda, presta atenção, ainda que você seja de Jesus Cristo, o estar sepultado em si, o estar sepultado, estar com Cristo é lucro, mas o estar sepultado não é bênção. É por isso que Jesus Cristo, mesmo sabendo que Lázaro ia ressuscitar, ele chora, porque ele vê os efeitos do pecado, a morte neste mundo. Ser sepultado, portanto, é estar debaixo de maldição. Lembra o que Deus falou para Adão? Tu és pó e ao pó voltarás. Voltar para o pó significa estar debaixo da maldição do pecado. Portanto, ser sepultado é uma expressão ainda do juízo de Deus sobre Jesus Cristo. Ele sofreu, foi morto e sepultado. Toda essa trajetória de Jesus, ele fez isso voluntariamente. A Escritura diz que ele se fez carne. Lembra? O verbo se fez carne. Que ele abriu mão, deixou a sua posição, a gloriosa, e assumiu forma humana, forma de servo, não é? Esse assumir voluntariamente é impressionantemente contrário àqueles por quem ele morreu. Eu e você pecamos voluntariamente, nos tornamos rebeldes à vontade do Senhor. E Jesus Cristo vai voluntariamente sofrer o castigo de rebeldes, mesmo ele sendo o único filho obediente da história.
Ele precisa fazer isso para limpar a nossa vontade rebelde. Agora tem uma pergunta que eu quero fazer a você e eu quero que você reflita sobre ela. Por que Jesus tem que ser humilhado? Por que Jesus tem que ser humilhado? Afinal de contas, é o Filho de Deus. Pensa comigo. Se Deus vai tratar o seu filho como a gente imaginaria que ele deveria ser tratado, não parece fazer sentido ele humilhar, amassar o seu filho. Por quê? Eu acho que a Escritura tem uma resposta para isso. É que Deus humilha o soberbo. Aí você fala, mas ele não era. Eu sei, mas ele substituiu os soberbos. Isto é, embora ele tenha sido manso e humilde de coração, no entanto, ele foi humilhado por nossa causa. Ele tomou o lugar de soberbos. Então, para que Deus exalte você, ele precisa humilhar o seu filho. Para que você seja honrado, mesmo não sendo digno, ele precisa amassar o seu substituto. O exaltado se humilhou para que nós miseráveis fôssemos exaltados. Isso é singular de Jesus, tá? Esse primeiro ponto não é digno de nossa imitação. Isso é algo que Jesus faz e só Ele faz por você. O segundo ponto, porém, eu quero falar da submissão desse servo. Como é que ele encarou toda essa humilhação, esse sofrimento, essa morte, o ser sepultado? Veja, o versículo 7 começa dizendo, ele foi oprimido e humilhado. Mas como é que ele reagiu? Não abriu a sua boca. Ele não abriu a boca. Ele foi como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores. É interessante que o profeta use aqui a ideia de que ele foi como ovelha, porque no versículo anterior, se você prestou atenção na leitura, diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Já viu aqueles vídeos que mandam para o seu WhatsApp, em que a ovelha só faz besteira? Em que a ovelha parece que sempre cai no buraco, o pastor tira e a ovelha vai, não é? Já viu esses vídeos? Já deve ter recebido algum desses. Então, eu preciso ensinar uma coisa para você. Quando a Escritura diz que nós somos ovelhas, ela não está elogiando. Ela não está falando uma coisa bonitinha e fofinha a seu respeito. A gente pensa em ovelha, a gente fala assim, aquela coisa branquinha, fofinha, macia, não é? Mas quando a Bíblia chama você de ovelha, não é elogio. Significa que você precisa de pastor, porque você é um bicho tolo. Tolo. Vive caindo em buraco, vive se metendo em enrascada. Se não fosse pelo pastor, você só se metia em enrascada. Porém, quando a Bíblia diz que ele é ovelha, significa que ele muda a nossa humanidade caída. Ele assume a mesma natureza que nós, mas ele não é uma ovelha tola, ele é uma ovelha dócil. Aí vem um aspecto nobre e bonito da ovelha destacado. Quando Jesus é comparado a uma ovelha, ele é dócil. Ele é alguém que se coloca de maneira submissa. Sabe, mesmo quando a ovelha sofre cortes e arranhões enquanto tosquiada, você não ouve o seu balido. Ela é reconhecidamente dócil, às vezes até ela lambe a mão do seu executor. É assim que o nosso Salvador encarou o sofrimento. Essa característica da ovelha revela a postura do servo face toda a humilhação que lhe foi provocada. Ele sofreu silenciosamente e com expressões de amor para com os seus algozes. Sabe, a quietude desse servo, ela é algo que eu preciso explicar para você. Ela tem um aspecto no qual ela é típica só de Jesus. Daqui a pouco eu vou falar daquela que a gente imita. Mas eu preciso iniciar dizendo de um silêncio que é próprio de Jesus. Isto é, um silêncio que começa no versículo 7, dizendo que ele não se defendeu. Fala assim, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Só que no verso 9, volta a falar desse tema. No final do 7 diz que ele
não abriu a boca, não é? Porque ele estava sofrendo, mas no 9 diz que nem dolo algum se achou em sua boca, final do verso 9. São duas maneiras diferentes de falar de como ele usa bem a boca. E você sabe, porque Tiago ensina isso a você e a mim, que dominar esse órgão que a gente tem dentro da boca é muito difícil. Tiago diz que quem o domina, domina o corpo inteiro, porque ele é um órgão que expressa as nossas coisas vis, o nosso coração mau. Não há quem o domine perfeitamente. No entanto, o nosso Salvador é diferente. Mediante o sofrimento, ele não se defende. Mas o segundo, não abrir a boca, tem a ver com não ser alguém que engana, que promove o mal, que destrói outros. Pelo contrário, ele é puro no seu silêncio. Ele é o servo que usa a sua língua perfeitamente. Sabe, eu falei que tem algo que aqui é singular de Jesus, eu quero explicar o que é singular de Jesus. Na história bíblica, Deus nunca impediu o seu povo de clamar por socorro, de pedir por justiça. Às vezes o seu povo tem que esperar, mas sempre quando ele era oprimido e rejeitado, o seu povo podia clamar e o Senhor lhes ouvia. Por exemplo, quando os hebreus estão lá no Egito, sofrendo debaixo da mão poderosa de Faraó, diz o texto de Êxodo 2 que Deus ouviu os clamores do seu povo. O salmista frequentemente clama por libertação. Senhor, os inimigos estão à espreita, os inimigos querem me destruir, venha ao meu socorro, Senhor. O salmista faz isso, e esses salmos eram para ser lidos, cantados, orados ao longo da história de Israel. O próprio Paulo, quando ele está em Filipos, ele é perseguido e ele é preso, e depois descobrem que ele é um cidadão romano, e não podiam ter feito isso com um cidadão romano, então vamos soltá-lo, mas vamos fazer assim de fininho para não dar problema. Aí ele falou, nada disso, quero que seja feito publicamente, reparação. E ele não está errado nisso. Sabe por quê? Porque Deus nunca impediu que o seu povo clamasse por justiça, clamasse por socorro. Porém, com Cristo Jesus foi diferente. Ele sofre calado, e ele no momento da sua morte expiatória não pode pedir por socorro. Ele é o servo a quem não é permitido escapar da opressão. Sabe, ele foi declarado inocente por vários dos seus algozes. Herodes disse que ele não tinha erro. Pilatos falou 3 vezes. A mulher de Pilatos advertiu sobre a inocência de Jesus. E até o criminoso que estava do lado, lembra? Falou assim, ó, ele não fez nada. Mas ainda assim, ele foi morto injustamente. Jesus foi o único servo a quem o Senhor Deus não ouviu, para que sempre eu e você pudéssemos ser ouvidos pelo nosso Senhor. É isso que eu quero que você entenda. Antes da gente falar de servir, e de fato nós somos chamados para servir, é isso que essa conferência, é isso que esse evento está nos ensinando a partir de hoje. Mas antes da gente entrar no nosso serviço, a gente tem que entender que nós somos servidos primeiro. Fazendo uma versão adaptada heberiana da Escritura, nós o servimos porque Ele nos serviu primeiro. Para quem conhece o verso, né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E é a mesma coisa, nós servimos porque Ele nos serviu primeiro. Então, nós estamos tratando daquilo que é próprio de Jesus. Porém, agora a gente vai chegar no momento em que a postura de Cristo é digna de imitação. O texto vai falar de uma coisa que não está bem clara na nossa tradução, mas eu quero tentar simplificar assim. No versículo 8, tem 2 possíveis maneiras de traduzir ali. Quando fala por juízo opressor, é possível traduzir algo ligado à humilhação de Jesus ou à humildade de Jesus. Isto é, os estudiosos debatem para dizer assim, do que o texto está falando? Ele está falando que Jesus foi humilhado ou que Jesus foi humilde? Que são coisas parecidas, mas não são idênticas. O
O que será que o texto está descrevendo? E eu creio que a resposta simples para essa pergunta, uma boa pergunta, é que uma coisa não está dissociada da outra. A obra de Cristo revela um cenário em que ele é humilhado, mas acaba revelando a sua humildade. E sabe o que isso tem a nos ensinar? Nesse mundo, pode ter humilhação sem humildade. Isto é, pessoas podem ser humilhadas e ainda assim ficarem orgulhosas, soberbas, ficaram com raiva de terem perdido. Eu vi muito disso na Olimpíada nos últimos dias. O atleta não admite ter perdido, porque o seu orgulho mexe consigo, não é? Então ele fica irado, porque ele não admite ser humilhado. Isso acontece com muita gente. É possível e acontece com frequência nesse mundo, de pessoas serem humilhadas, mas não se tornarem humildes. Mas uma coisa eu quero que você aprenda: nesse mundo pecador não existe humildade sem humilhação. Isto é, para Deus produzir humildade em você, você tem que ser humilhada. Você precisa ser quebrado. Você precisa passar por momento de contrição. O pecado torna o nosso coração soberbo. Então, quando nós somos convertidos, Deus arranca aquele domínio egocêntrico que existe dentro de nós. Nós somos humilhados, mas essa obra de nos transformar à imagem de Cristo, ela é contínua. Então, durante a nossa vida de santificação, nós somos constantemente humilhados para que nós dependamos mais do Senhor. Lembra do apóstolo Paulo? Já servindo por anos a fio, ele pede que Deus retire o espinho na carne. Uma vez Deus disse não, 2 vezes Deus disse não, 3 vezes Deus disse não, e ensinou para ele: a minha graça te basta. E por que Deus falou isso para ele? Ele aprendeu depois. É porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Entendeu? Isto é, eu só sou tornado de fato dependente de Deus quando Ele me amassa, quando Ele me traz junto dEle. Então Deus utiliza a humilhação de seus servos para revelar humildade. Você e eu estamos no nosso melhor quando a gente está no nosso pior. Você me entende? Vou contar uma historinha para te lembrar. Havia um servo fortão chamado Sansão. Deus deu uma missão a ele, de libertar o povo dos hebreus dos filisteus. Mas ele era soberbo. Quando ele perdia uma aposta, ele matava pessoas e trazia vestes. No outro momento, arrancava portões da cidade e carregava nas costas como se fosse uma mochila. Ele parecia um homem não só de pavio curto, mas um soberbo que queria tudo que seus olhos viam e não se continha nos prazeres ilícitos. Sansão não fez tanto durante a sua vida quanto ele fez na sua morte. E o narrador dá uma excelente dica para nós. Aquela famosa história em que ele foi cegado e ele pede força mais uma vez e é colocado junto das colunas. Quando ele pressiona as colunas e o prédio cai, o narrador diz assim: e morreram mais na sua morte do que durante toda a sua vida. Sabe por quê? Porque quando Sansão ficou no seu pior, aí ele ficou no seu melhor. Isto é, Deus o humilhou e foi ali que ele mostrou mais dependência do Senhor. É assim que Deus cultiva humildade nos seus servos. Então agora a gente vai para a terceira e última parte, que agora eu quero que você entenda como é que Deus molda servidão em você e eu. Eu quero que você agora aprenda com a maneira com a qual o Novo Testamento utiliza essa passagem que a gente está estudando, dos versos 7 a 9. O Novo Testamento, ele apresenta 2 faces sobre esta estrofe, que eu creio que são complementares. Ensina coisas sobre a obra de Cristo por nós, mas também ensina a maneira de viver imitando, emulando a Cristo Jesus. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. A gente vai ver que o nosso texto é citado lá para ensinar uma lição sobre ser servo. 1 Pedro 2. A partir do versículo 18,
Pedro está falando com escravos, tá? Quando fala servo, não pense assim, empregado, é mais do que empregado, é escravo mesmo. Mas a palavra servo é boa, porque a escritura honra. Escravidão, infelizmente, passa só uma imagem negativa para nós. Eu preciso destacá-la para você entender o nível de servidão. Mas eu não quero que você enxergue escravo e fique lembrando de histórias sobre escravidão nas Américas. Pense mais naquilo que o apóstolo Pedro vai ensinar sobre a postura face o sofrimento. Vamos lá. Versículo 18: servos, sede submissos, com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados. Olha só o tema aí, ó. Fomos chamados. Para quê? Não é só para servir, é para servir de um jeito doído. Veja só. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Até aqui por enquanto. Eu quero que você entenda que Pedro vai tratar da passagem de Isaías 53, para um povo sofrido em diferentes contextos. Na epístola de 1 Pedro, o apóstolo fala de sofrimento várias vezes. Na verdade, esse tema percorre toda a epístola, aparece em cada um dos 5 capítulos. E Pedro fala coisas diferentes sobre o sofrimento. Uma das coisas que ele fala, que não está no nosso tema, mas está embutido agora, estou dizendo que tem que estar embutido, é que nós somos chamados para sofrer. Não só para servir, mas servir de forma sofrida. É isso que o texto está tratando aqui. Então, Pedro vai exortar os seus leitores a suportar com paciência o sofrimento por causa do testemunho de Cristo Jesus. Então deixa eu explicar assim, para você entender o paralelo. No nosso texto de Isaías 53, no versículo 8, diz que Jesus foi julgado de forma injusta, e isso culminou em sua morte. Agora perceba como é que Pedro destaca os sofrimentos injustos sofridos por escravos cristãos do primeiro século. Percebe o paralelo? Ele está pegando gente que no primeiro século às vezes tem senhores maus, que abusam da sua autoridade, e ele diz: aprenda com o servo sofredor. Aprenda com o servo sofredor. Inclusive, Pedro cita Isaías 53. Se você prestou atenção no versículo 22, quando fala assim: nem dolo algum se achou em sua boca. Essa é uma citação literal de Isaías 53, 9. E ele estabelece então essa abnegação de Jesus ao sofrimento como modelo para a nossa postura. Como é que a gente deve se portar em face aos sofrimentos, diante das perseguições? Nós temos que fazê-lo de maneira semelhante a Cristo. E olha que aqui Pedro não está falando de qualquer sofrimento, ele está falando especificamente de perseguição. E esse parece que dói mais, porque ele mexe com o nosso brio. É quando a gente se sente injustiçado. E Pedro diz: aprenda com o seu Cristo. Mas sabe, o pastor John Piper, ele fala uma coisa muito bonita. Ele diz assim: olha, não importa se o tipo de sofrimento é perseguição, pode ser enfermidade, pode ser tentação do inimigo, pode ser pecado interno, qualquer que seja, quando nós perseveramos na obediência, em submissão a Deus, nós testemunhamos da bondade de Deus e da preciosidade de Cristo. Isto é, mesmo em meio às dores deste mundo, a gente prefere a Cristo sobre prazeres transitórios desse mundo. E é isso que Pedro quer que os servos aprendam a imitar. A epístola de Pedro fala pelo menos 2 vezes que nós somos servos de Deus, servos uns dos outros. O nosso serviço é tornar a obra de Cristo visível em nós.
Então eu quero exemplificar pelo menos 3 maneiras em que a gente torna a obra de Cristo visível em nós. E algumas delas eu acho que não são muito conscientes, mas eu quero que você abra, que você aprenda isso hoje e volte para casa refletindo sobre isso. A primeira maneira que a gente acaba expressando a obra de Cristo e refletindo a obra de Cristo é quando a gente trilha uma trajetória de humilhação nesta vida antes da nossa exaltação. Você percebeu como Jesus Cristo foi humilhado para no final ser ressurreto, subir aos céus, sentar à destra do Pai e um dia voltará? Ele é humilhado para depois ser exaltado. Sabe, essa não é apenas uma trajetória de Jesus, ela é uma trajetória semelhante a vários servos de Deus. Vou dar 2 exemplos para você. José era o queridinho da sua casa, não é? Mas ele parece que tem que deixar isso e passar pelo desprezo dos seus irmãos e ser inclusive vendido como escravo e depois ser julgado injustamente e preso. Mas Deus vai fazer o que depois? Vai exaltá-lo e colocá-lo em segundo lugar no reino. Pense em Moisés. Moisés vive na casa da filha de Faraó. Ele está junto da nata egípcia. E aí, por causa da briga de 2 hebreus lá, e o egípcio, e a morte do egípcio e tal, Moisés é tratado pelo seu próprio povo como um cara desprezível. E o que acontece com ele? Ele passa 40 anos peregrinando no deserto, como se fosse um perdido. A gente esquece dessa parte da história de Moisés, mas ele passa 40 anos desprezado, até que na sarça, Deus o chama para servir e o coloca em posição destacada. Você percebe como esse padrão é comum? É por isso que eu quero que você entenda uma coisa: nós não podemos ser enganados pelo falso evangelho de que Deus vai nos abençoar sobremaneira e remover os sofrimentos deste mundo aqui assim. Não é verdade. Sabe por quê? A sua trajetória precisa ser igual à de Cristo. Primeiro humilhação, para depois você ser exaltado. Você precisa aprender isso. Até quando você não está ciente de que você reflete Jesus, Deus está fazendo você refletir a Jesus. Até quando você não está ciente. Por quê? Porque a sua vida é um exemplo de quem agora parece não ter brilho, mas você terá, eu te garanto. Se você confia no seu Cristo, você terá, você será exaltado. Uma segunda maneira da gente imitar a Cristo, a refletir o seu serviço, é quando a gente imita a sua postura de mansidão em meio ao sofrimento injusto. Você viu que Jesus Cristo não revidava com ultraje, quando ultrajado não revidava com ultraje, mas se entregava àquele que julga retamente. A ideia é, Cristo Jesus não veio para trazer justiça sobre os homens na sua primeira vinda. De fato, ele foi muitas vezes vilipendiado, muitas vezes foi ultrajado, foi surrado, foi desprezado, foi questionado por Pilatos. Ele diz que, se quisesse, traria legião de anjos, mas não era momento de fazê-lo. É por isso que ele tem uma postura humilde, mansa. Ele não mostra as suas glórias. É incrível, né? Porque se você lembrar quem é o seu Cristo, bastava um estalar de dedos, acabava com tudo. Humilhava os seus algozes. Bastava um clamor só, e legiões de anjos viriam fazer uma destruição em massa do Império Romano. Bastava isso. Mas não era momento da ovelha fazê-lo. Ela precisava ficar silente, não abrir a sua boca. E sabe, eu e você somos chamados a viver num mundo em que às vezes a gente gostaria de botar a boca no trombone e fazer: Senhor, faz cair fogo do céu, não é? Às vezes você tem vontade, não tem? Eu sei que você tem, você é pecador que nem eu. Sei que você tem. Você tem vontade que venha agora. Eu vou te dizer, um dia virá, mas agora você e eu somos chamados a suportar ultraje contra o nosso Cristo.
muitas vezes em silêncio. Muitas vezes em silêncio. Isto é, o nome do nosso Cristo é desonrado, a sua palavra é motivo de chacota, e nós não temos voz, porque Deus está moldando ovelhas segundo o servo sofredor. Terceira coisa, é que a gente precisa ter a perspectiva do servo. O servo não sofreu como quem diz, não tem jeito, tem que ser assim sempre. Não, ele entregava-se àquele que julga retamente. Isto é, ele espera um dia Deus pôr todos os pingos nos is, as coisas no seu devido lugar. Então o crente não sofre porque ele é bobo. Ele sofre porque ele aguarda. A vingança pertence ao Senhor. Ele sabe que o juízo de Deus virá. Ele não vai fazê-lo, porque ele é servo. Mas o nosso Senhor o fará. Então, queridos, a gente tem que aprender com o nosso Cristo, como é que é viver nesse mundo, não apenas servindo, mas servindo mesmo em meio ao desprezo. Sabe, servir quando as pessoas reconhecem, é suado, mas é gostoso. As pessoas falam assim, ó, muito obrigado, ótimo trabalho. Até enche o peito assim. Mas servir e ser desprezado não é agradável. Não traz alegria ao nosso coração. Dá vontade de jogar tudo para o ar. Nosso Cristo nos chama a servir como Ele serviu. Tem uma postura semelhante ao nosso Jesus. Mas antes de terminar, eu quero mostrar para vocês o que está presente nos versos 24 e 25 de 1 Pedro 2. Porque aqui a gente tem um Cristo que não só é o nosso modelo, mas é também a nossa capacitação. Eu preciso ensinar isso a você, porque essa é uma verdade linda do Evangelho. Pedro, no versículo 24 e 25, vai mudar para falar daquilo que Jesus fez. Olha só. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Percebe como de novo ele volta para Isaías 53 aqui? Ele fala, por suas chagas fostes sarados. Essa é uma citação adaptada do texto de Isaías 53, verso 5. E no versículo 25, ele cita um trecho do verso 6. Porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. É exatamente o que diz o versículo 6. Então, de novo, ele está trabalhando com Isaías 53. Esse texto está na mente do apóstolo. E ele agora aplica o texto de maneira diferente do que ele fizera. Até o verso 23, ele estava ensinando a gente como é que a gente imita a postura do servo silente, do servo submisso. Mas aqui, ele apresenta um Cristo que não só cuida do nosso problema de nos perdoar, mas inclusive nos dá retidão para que a gente viva em perseverante obediência. Deixa eu explicar isso a você. O apóstolo Pedro, no capítulo 1, ele fala de um tipo de aplicação da cruz de Cristo que não é comum da gente ouvir. A gente está acostumado a ouvir assim, que Jesus morreu na cruz para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Isso é verdade, mas ele não fez só isso. No versículo 18, 1 Pedro 1,18, diz que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento, e no verso 19 diz, pelo precioso sangue de Cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Quer dizer que a morte de Cristo, ela não só nos perdoou os pecados, ela nos libertou do nosso procedimento fútil, do nosso caminhar desregrado, da nossa vida vazia, voltada para os prazeres passageiros, mas tão satânicos que a gente praticava. O Evangelho, então, ele é a cura para esse espírito propenso à rebeldia que eu e você temos. Olha para a sua vida. Você que já ama Jesus, ainda se pega fazendo coisa que não combina com crente. Não é glória a Deus não, isso é vergonha nossa. A glória a Deus tem que ser dada quando a gente é libertado disso. Aí sim você diz glória a Deus.
quando a gente é libertado disso. Porque que vergonha nós como cristãos ainda agirmos como se fôssemos pagãos, nos rebelando contra o nosso Cristo e Senhor. Mas é aqui que eu quero que você aprenda como é que o Evangelho nos cura. Isto é, o Evangelho, ele não só anuncia o perdão de pecados, o Evangelho prepara você para você ser o servo que você deve ser. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte: o Evangelho não é só aquilo que a gente ouve no começo da vida cristã. Não é assim, bispo, eu já aprendi do Evangelho, agora eu quero aprender outras coisas. Não, você sempre tem que ouvir o Evangelho, porque o Evangelho não tem a ver só com o início da vida cristã, o Evangelho tem a ver com aquilo que você precisa ouvir toda a sua vida cristã, para você se tornar o servo para o qual Deus te chamou. Então, olha só, o Evangelho, ele muda a nossa postura em relação ao mundo. Lembra, o texto fala, quando você for ultrajado, não revide com ultraje, entregue-se àquele que julga retamente. Muda a postura em relação aos homens maus, em relação aos opositores. Por quê? Por causa daquilo que Cristo fez em você. Isto é, porque Ele carregou com as suas chagas, Ele curou você. Com a sua obra, Ele sarou você. Sabe, eu preciso ensinar a você algo que é muito precioso para mim, eu quero compartilhar isso a você. Só tem um jeito da gente suportar o desprezo do mundo. É quando a aceitação de Deus é suficiente para nós. Isto é, o Senhor Deus te aceita. Eu estou invertendo as expressões, tá? A gente foi treinado a aceitar Jesus, não, na verdade é Jesus que aceita você. Porque só tem um que é desprezível, não é ele, é você. Então se tem alguém que tem que aceitar, é ele aceitar você, tá? Você não tem que aceitá-lo, ele é totalmente amável, totalmente digno, totalmente aceitável. Agora, eu não sou aceitável, você também não é flor que se cheire. Mas sabe o que ele faz? Por causa da obra do seu filho, o Pai te aceita. E quando você tem a aceitação do Pai, então o desprezo do mundo é suportável. Entendeu? Porque aquele que mais importa nos quer bem, nos quer junto de si. Deus chama você e eu de seu rebanho, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. E por conta disso, nós podemos lidar com a exclusão neste mundo. Os nossos dias falam um monte de inclusão. A gente tem que ensinar para eles que o Evangelho ensina a gente a suportar exclusão, porque nós somos incluídos no reino de Deus. Entendeu? Isto é, a gente não luta por inclusão social. A vida do crente é uma vida de exclusão constante, por causa do nome de Jesus. Mas é porque eu fui incluído no rebanho, sou povo do seu pastoreio. Então a maneira como você se relaciona com Deus, já que esse é um evento de intimidade com Deus, isto é, a maneira como você se relaciona com Deus, molda, afeta a nossa relação com as pessoas. Eu vou terminar voltando na história do eunuco. Lembra que eu falei do eunuco etíope de Atos 8? Ele era considerado cerimonialmente impuro em Jerusalém, não é? Isto é, ele era um desprezado, frustrado em ser colocado de lado na fé pela qual ele se simpatizara. Talvez, como eu disse, talvez fosse por isso que ele estava tão intrigado com aquele servo. Por que esse servo sofre tanto? Quem é ele? É o profeta ou é outro? De quem que ele está falando? Ele está intrigado com esse servo, porque talvez ele se identifique um pouco com ele. O servo da rainha chegou a Jerusalém com temor do Senhor, mas ele foi humilhado pela impossibilidade de adorar plenamente no templo. Depois que ele sai de Jerusalém, e que ele entende a obra de Jesus por ele percebe que ele precisa ser purificado, por isso o batismo. Ele precisa ser purificado para estar na presença de Deus. É por isso que a história termina dizendo que esse servo foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Isto é, ele não é mais alguém atordoado com o fato de ser um excluído. Por quê?
Porque Deus mudou o status dele. Ele foi aceito por Deus. Então agora ele tolera ser excluído neste mundo. É assim que eu quero que você e eu compreendamos o Evangelho. A gente precisa entender ricamente a obra redentora de Jesus, antes de falar de serviço no mundo. Alguns de vocês são pessoas assim, muito dispostas a servir, e eu louvo a Deus pela sua vida. Mas a gente não é chamado só a arregaçar as mangas sem entender o Evangelho de Jesus, senão a gente vira ativista. E Jesus não quer ativista, tá? Ele não precisa de você. Lamento dizer isso para você, mas Ele não precisa de você. Ele quer servos, que são primeiro servidos pelo seu serviço, pela sua obra expiatória. E por causa de serem alvo do serviço de Jesus, então se tornam servos semelhantes a Ele. É isso que o nosso Salvador quer. Ele não quer gente só ativista, disposta a arregaçar as mangas e trabalhar bastante. Ele quer gente que entenda o Evangelho e sirva por ter entendido a obra da graça em Jesus. Vamos orar? Levante-se e vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui após ouvir Tua palavra, certos de que há muito mais o que aprender acerca do Evangelho de Jesus. O Evangelho é tão rico, Senhor, porque o Teu Filho não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e assumiu forma de servo. Esteve entre nós em figura humana e continua homem, aguardando o dia em que há de voltar com grande poder e glória. Mas até esse dia, Senhor, nós somos chamados a imitar a postura dele, que sofreu neste mundo, mas não teve sua causa retificada. Senhor, nós os teus servos também padeceremos neste mundo. E é possível, Senhor, que em breve nós experimentemos injustiças, perseguições por causa do nome de Jesus. Nós precisamos da perseverança que vem do alto. Nós precisamos ser fortalecidos pelo Evangelho, para que nós aguentemos padecer pelo nome de Jesus. Então molda os teus servos aqui presentes, não só com a disposição de quem está resoluto, mas de quem foi capturado amorosamente pelo Evangelho de Jesus. Ó Deus, faz-nos amar aquilo que Teu Filho fez por nós e responder adequadamente ao seu grande amor. Nós oramos no nome dele, o servo sublime. Amém.